Mas, enfim, esse exemplo aqui é o seguinte: a gente tem uma maneira de descrever as duas matrizes. A matriz A, ela é a matriz que os elementos, eles são compostos assim: o elemento IJ, ele é composto com o I ao quadrado. Então, ele é o I ao quadrado. E o elemento B, a matriz B, ela é composta por elementos formados por 3i menos 2. IJ é 3i menos 2. Então, aí tem duas letras, pois existem duas letras. Num ambiente menor, 2 por 2, essas matrizes são iguais. Mas quando vai para um ambiente maior, na letra B, 3 por 3, elas são diferentes. Tá? Bom, essa é uma ideia interessante que acontece. É um exemplo interessante porque a gente vai ver uma coisa chamada interpolação. Você tem um gráfico de uma função. Uma coisa é a função. Você tem y igual a f de x. Aí você pega, por exemplo, uma função que coincide em dois pontos. Ó. Aí você tem uma outra função, uma L de x. Y igual uma L de x. Então, num ambiente restrito, se você restringir os domínios, das funções, vou colocar aqui A e aqui B. Se o domínio das funções for A e B, o domínio for igual esse conjunto aqui, A, B, essas funções são iguais ali dentro, entendeu? Aí quando você vai para um domínio maior, as funções são diferentes. Então, é isso que acontece com essas duas matrizes. Elas são iguais? Não são, mas se você restringir o domínio, elas são as mesmas, elas são iguais. Na verdade, eu queria que tivesse o J envolvido o J, que também ficava mais interessante, mas aqui vamos começar com um bem simples mesmo. Bom, então vamos montar essa matriz A na letra A. 2 por 2, como é que fica a matriz A? Ela vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o elemento que está aqui é 1, 1. Então, se é o elemento 1, 1, então você está olhando para o elemento 1, 1. Quem é o I dessa expressão aqui? É o primeiro índice. Nesse caso, não faz diferença que os dois são iguais, né? Mas o I é o primeiro índice. Então, o I é 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, esse cara aqui é 1. Aqui, o segundo elemento aqui, que vem aqui, ele é linha 1, coluna 2. O primeiro índice continua sendo 1. Então, aqui vai vir 1 ao quadrado. 1 ao quadrado também dá 1. Vamos para a linha 2. Na linha 2, então, o cara que está aqui é linha 2, coluna 1. Então, o primeiro índice é 2. Então, 2 ao quadrado, 4. O elemento que está aqui, o primeiro índice é 2. O segundo mudou para 2, mas o primeiro continua 2. Então, vai ser 4 também. Então, essa é a matriz A 2 por 2, na letra A. A matriz B, como é que é calculada a matriz B? Na letra A. A matriz B, ela vai ser calculada assim, ó, vai envolver o I. Tá? Deixa eu ficar com o Meet aberto aqui para eu ver. Ok. Então, aqui, segue a mesma regra. O primeiro elemento que vem ali é o B, 1, 1. Então, o primeiro índice é 1. Então, o primeiro índice é 1, você vai colocar 1 aqui. 1 vezes 3, 3 menos 2, 1. Então, isso deu 1. O elemento que vem aqui, pelo mesmo motivo, ó, é sempre igual, tá vendo? Na linha, todos os elementos são iguais, porque ele é insensível à mudança pelo J.
coluna 1, coluna 2. O J que variou, passou de 1 para 2. Então, não teve mudança, nem aqui em cima e nem aqui embaixo. Então, vai ser a mesma coisa com a matriz B. Não envolve o J, tá vendo? Não envolve o J. É insensível quanto a essa mudança. Então, aqui continua 1. Quando você fizer linha 1, coluna 2, não mudou nada aqui. Agora vai para a linha 2. 2, 1, que é o cara que está aqui. Então, 2 vezes 3, 6 menos 2, 4. Então, deu 4. E aqui vai ser 4 também. Quando mudar aqui para 2, o primeiro índice continua fixo em 2. Então, não faz diferença. Bom, agora, quando eu for para a letra B, então a letra B, a matriz A, ela vai ter dimensão 3 por 3. E a matriz B também vai ter dimensão 3 por 3. A gente já sabe uma parte, a gente já calculou aí em cima. Então, eu vou repetir aqui. 1, 1, 4, 4, 1, 1, 4, 4. Eu vou calcular mais um elemento aqui. Vamos ver se esses caras já vão ser diferentes. Se der diferente, eu já paro por aí. Então, eu vou pegar... aliás, tem que estar diferente aqui embaixo, porque aqui o J não tem influência. Então, vamos deixar... Vamos colocar aqui, vamos calcular esse cara aqui. Matriz A, linha 3, coluna 1. Linha 3, dá 3 ao quadrado dá 9. Então, aqui vem o 9. Então, isso deu 9. Quem é a matriz B? Vou escrever aqui em cima. B, linha 3, coluna 1. Vai ser 3 vezes 3. Né? A linha, o I é 3. Ó, o envolvido aqui para fazer a conta é o 3. Lá em cima deu 3 ao quadrado, deu 9. Aqui embaixo vai ser 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Então, esse cara aqui é o 7. Tá vendo? Então, essas matrizes são diferentes. Tem um cara diferente. Tá vendo? Então, as matrizes são diferentes aí. Até 2 por 2, elas eram iguais. Quando passou para 3 por 3, já tinha uma diferença. Aí para frente, provavelmente, vai ter outras diferenças também. Ok? Então, encerrou essa parte aí. E a gente vai entrar em operações de matrizes, né? Todo mundo entendeu isso aqui? Ninguém reclamou? Então tá tudo certo. Bom, acho que quase todo mundo já teve algum contato aí com essas operações de matrizes. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um exemplo e depois eu vou definir a operação, né? A ideia seria, o correto é fazer, primeiro definir e depois fazer exemplos. Só que eu não quero assustar vocês. Então, eu vou primeiro para o exemplo, depois eu vou definir. Bom, então, o exemplo é capítulo 2. Nós já estamos no capítulo 2, mas mudamos de seção. Agora vamos para a seção 2. E é o primeiro exemplo da seção. Então, tem uma matriz A. Então, vou fazer assim, A e vou somar com B. A somado com B, quem é a matriz A? A matriz A ela tem 1, 2, 1 na linha. 1, 2, 1. 0, 1 e 2. E a matriz B, ela tem 0, 1, menos 2, 2, 4, 7. 2, 4 e 7. Ok. Bom, então é o seguinte, a gente vai usar, no final das contas, esse símbolo aqui mesmo, o símbolo de mais, normal. Só que
como é uma operação? Uma coisa é você somar dois números, 2 somado com 3, isso é uma coisa. Então, aí a gente usa o símbolo de mais para essa operação. Agora, somar duas matrizes, aí já é você está somando outros objetos, e a operação é uma operação diferente. Estão me ouvindo? Ok, só para variar, caiu mais uma vez aqui. Bom, ok. Bom, é o seguinte, somar dois números, você vai usar esse símbolo aqui. Para somar duas matrizes, é uma operação diferente. Somar dois números é uma operação, somar duas matrizes é outra operação. Então, eu estou somando matrizes. Então, eu vou usar um símbolo diferente por enquanto. No meu texto vai até um certo ponto aí, a gente está usando, acho que está sempre usando o símbolo diferente. Mas a ideia é que a gente só usa esse símbolo só para poder sinalizar que é uma operação de objetos diferentes, é uma operação nova. Depois a gente usa o mesmo símbolo. Tá? Em algumas linguagens de programação, se você escrever lá A mais B, e A e B são duas matrizes, ele já soma essas duas matrizes. Se você escrever dois números, x mais y, ele vai somar os dois números. Ele vai interpretar esse sinal, esse símbolo, o mesmo símbolo, vai servir para dois objetos. É uma sobrecarga de operador. Você vai usar o mesmo símbolo, mas são operações diferentes. Claro que, né? Você não vai obter um número na hora que você soma isso aqui, não pertence aos reais. Não pertence aos reais. Então, o programa tem que ser inteligente o suficiente para diferenciar uma coisa da outra. Tem duas entradas de matriz, então eu vou somar as entradas correspondentes. Tem dois números, eu vou somar os dois números. Então, vocês também têm que ser inteligentes para separar essas duas coisas. Mas, a princípio, eu vou usar um símbolo diferente para a gente ter a sensação de que nós estamos fazendo uma coisa nova. Bom, e como é que a gente soma duas matrizes? A gente soma os elementos correspondentes. Então, eu vou escrever isso aqui embaixo. Então, o que é somar essa matriz com essa? É somar os elementos correspondentes. Então, eu vou pegar o 1, que é um número, e o 0, que é um número, e vou usar um símbolo de soma. De somar de números. Tá vendo? De somar números. Aqui é um símbolo para somar matriz, aqui é um símbolo para somar matriz. Aqui eu estou somando números. Então, essa é que é a diferença. Aqui, ó, os elementos correspondentes são 2 e 1. Então, 2 mais 1. Aqui, os elementos correspondentes são 1 e menos 2. 1 e menos 2. Na outra linha, 0 somado com 2. 0 somado com 2. 1 somado com 4. 1 mais 4. 2 e 7. 2 mais 7. Ok. Fechou aí? E aí você faz a conta. A conta mesmo não tem muita importância, mas eu vou fazer aqui só para a gente ter a sensação de que a gente obteve uma matriz com o mesmo tamanho. Soma 1 mais 0 deu 1. Soma deu 3. Soma deu menos 1. Somou deu 2. 5 e 9. Então, eu acredito que vocês já sabiam fazer essa conta, né? Então, não tem nada novo aqui, entendeu? O que tem de novo daqui a pouco eu vou falar de uma forma geral, da forma abstrata, né? Então, o exemplo ele é muito bom, eu sempre faço isso, eu dou o exemplo primeiro, porque
Não tem novidade, é isso aí que você está fazendo. Você está pegando os elementos correspondentes e está somando. Tá? Agora, como é que eu falo isso de uma forma geral? É isso que eu quero ensinar a vocês. Eu vou usar uma linguagem abstrata, né? Para poder tratar dessa operação. Mas é isso aí. É isso que é a soma. Se eu te der duas matrizes, você não vai ter dificuldade de somar essas duas matrizes. Agora, se eu te der uma equação de matrizes, por exemplo, a matriz A somada com a matriz X é igual à matriz C. Então, aí você já vai ter que resolver uma equação. Mas esse já tem uma coisa um pouquinho mais complicada. E você já tinha de começar a pensar de uma forma mais abstrata. Porque a matriz X, eu não sei quem é, né? Mas vamos devagar, a gente vai chegar nessa abstração aí. Okay? Se alguém falou alguma coisa aqui? Tá. Ok. Tá bom. Então, tem alguma dúvida aí de como somar matriz? Alguém não sabia somar matriz e não entendeu o que está aqui? Se todo mundo entendeu, eu vou para frente. Acho que não, né? Tudo bem? Vocês estão pelo menos me ouvindo? Sim, ok. Beleza. Tá bom. Bom, esse mesmo exemplo, ele faz duas coisas. Não é interessante para mim agora fazer essas duas coisas. Está feito lá no texto e vocês vão entender facilmente. Eu somo A mais B e eu também somo, separadamente, eu somo B mais A. Então, tem uma parte que eu somei A mais B e depois eu somo B mais A. Já aproveitei e fiz logo as duas coisas. Aí você já percebe que a soma ela é comutativa. Então, tem uma continuidade aí, dá para vocês entenderem lá. Mas eu vou passar para a definição. Definição 221. Então, a gente vai agora fazer a definição 221, que é da soma de matrizes. Antes de apagar aqui, eu quero fazer uma observação que eu perdi esse pulo aqui, né? Aqui tem três elementos que eu apaguei, que é o seguinte, ó, eu comecei com duas matrizes, A e B. A matriz ela tem duas linhas e três colunas. Essa matriz aqui também tem duas linhas e três colunas. São matrizes com a mesma dimensão. Tá? Então, para somar matriz, tem que ter esse detalhe. Tem que ser matriz com a mesma dimensão. Bom? Agora, depois que eu somei as duas matrizes, eu obtive uma matriz com duas linhas e três colunas também. Então, isso é um padrão aí. Eu começo com duas matrizes com a mesma dimensão e quando eu somo essas duas matrizes, eu obtenho uma matriz com a mesma dimensão. Que nesse caso aqui foi duas linhas, três colunas. Tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer sempre. É assim que a gente vai definir, né? Bom, então... Lau, sim, rapidinho. diga. Se eu botar, por exemplo, 1 mais 1 e na outra matriz eu botar 2, é a mesma coisa? Elas são iguais? São duas matrizes iguais? Sim, de um lado eu tenho uma matriz e aqui, quer dizer, agora você já começou a questionar a igualdade com a soma. Então você tem 1 e aqui vai ter 2, tá vendo? O 1 mais 1, quando somar, vai dar 2. Então, desse lado eu vou ter uma matriz. E aí você está falando de igualdade igual, e vai ter que ser 2. Não, mas eu falo no sentido, é uma matriz só, e aí o primeiro é 1 mais 1. Tipo, dentro da mesma matriz. E aí Ah, tá. igual a 2. Sim, sim. É porque aí você
Porque uma matriz, ela tem um elemento só. Eu escrevi em algum momento 1 mais 2, 1 mais 0. Eu escrevi para deixar bem claro que a gente está pegando os elementos correspondentes e somando, entendeu? Porque esse 2, no final da minha matriz, eu obtive... eu vou colocar um número diferente do que você falou aí, ó. 1 e 2, né? Somei, deu 3. Se eu fizesse... Olhei para as duas, a matriz A e B e já dou a resposta, eu não quis fazer isso. Eu quis fazer um passo intermediário que diz de onde é que veio o 3. Entendeu? Entendi, Mas, obrigado. a princípio, isso aqui não existe. Vamos dizer assim, né? Joga esse troço fora. Não é que não existe, existe, mas é estranho você escrever a soma lá dentro, sabe? É só Professor, para mostrar a compreensão do cálculo. professor, Oi, sim. se tiver um somatório de duas matrizes com dimensões diferentes, eu diria que ela é impossível, ou eu somaria com as que eu pudesse? Ok. Essa operação na ronda finita, eu vou tratar desse domínio agora. Essa operação não permite fazer essa conta, tá? Agora, se você tem em algum momento necessidade de fazer essa conta, vamos supor que você tem uma padaria e a padaria produziu um número de bolos lá e agora produziu um novo tipo de bolo. Então, você vai ter uma matriz velha e uma matriz nova. E aí você ainda quer fazer conta envolvendo as duas. A conta do histórico temporal aí vai envolver as duas. Então, você tem necessidade prática de colocar zero quando não era produzido nada. Então, você tem que pegar a matriz original lá, aumentar a dimensão, acrescentar zeros e pegar a matriz nova e somar com zeros antigos. Tá? Então, uma maneira natural de somar seria essa, acrescentar zeros onde não tem e somar. Mas a definição que a gente vai fazer aqui, ela não cobre essa situação. Tá? Ela só permite somar matrizes de mesma dimensão. Então, respondendo a sua Entendi, pergunta... obrigada. Não, tá bom. Então, vamos tratar das dimensões das matrizes. Então, é o seguinte, olha, normalmente, uma operação é o quê? Um símbolo da operação, conjunto, você está operando uma operação binária, então pega dois caras iguais, dois caras do mesmo domínio, e leva no mesmo domínio. Então, pega aí um x, um y, pega o par xy e associa ao x operado com y. Esse é o formato de operação. Tá? Então, não vamos escrever isso. Então, para somar matrizes, o símbolo que eu estou usando para soma, o símbolo da operação é um mais, para lembrar que é uma coisa parecida com soma, que tem as propriedades da soma, então eu vou usar um símbolo parecido com soma, ou parecido com a operação de soma de matriz, de números. 2 pontos, tá vendo? 2 pontos. O domínio é onde eu vou pegar os elementos, eu vou considerar os elementos nesse conjunto. Então, quais são os elementos? São matrizes. Eu consigo somar matrizes com qualquer dimensão. Qualquer dimensão, se eu pegar duas matrizes com essa mesma dimensão, eu consigo somar. Então, não é só para 2 por 2, 2 por 3, como tinha feito. Então, uma das matrizes eu vou pegar aqui. É uma matriz M por N com entrada real. A outra matriz, né, é a mesma coisa. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse conjunto E igual matrizes com dimensão M por N com entradas reais. É isso que está ficando complicado lá em cima. Mas é bem simples. Operação, 2 pontos, domínio, domínio, domínio. Tá? Na verdade, aí, quando faz o produto cartesiano, isso aqui é o domínio e isso aqui é o contradomínio. Então, o que está complicado é porque o conjunto E, onde eu estou pegando os elementos, já é um conjunto cheio de pernas. Então, isso que fica complicado. Mas é esse modelo que está aqui, ó, esse formato aí. Então, a segunda matriz eu também vou pegar com a mesma dimensão, M por N, com entradas reais. E quando eu somo,
as duas matrizes, eu vou obter uma matriz com o mesmo tamanho. Então, o contradomínio são matrizes com dimensão M por N, com entradas. E aí eu vou considerar duas matrizes A e B. Considerar duas a matriz A mais bolinha B. Pronto. Então, até aqui, eu não disse nada. Não disse nada de como que você soma a matriz e como fazer isso. Mas eu escrevi o formato. Tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu vou pegar duas matrizes com a mesma dimensão para somar. Não posso somar dimensão diferente. Então, isso está escrito aqui, ó. Eu estou considerando a matriz A nas matrizes de dimensão M por N e a matriz B nas matrizes de dimensão M por N. Quando eu faço cartesiano, esse significa que eu estou pegando pares de matriz AB, pares AB de matriz. A aqui e B aqui, elas têm a mesma dimensão. Tá? E quando eu somo, o resultado dessa soma tem que ser uma matriz também com essa mesma dimensão. É isso que eu estou dizendo aqui. Só disse isso. Eu não disse exatamente como é que eu vou fazer a conta. O que o exemplo fez, eu não falei ainda. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui, se vocês entenderam, e vou passar para frente. Porque esse é o formato. Operação, conjunto, cartesiano no próprio conjunto, e a imagem vai ser no próprio conjunto. E aqui eu pego um par de elementos nesse conjunto, e quando eu opero, eu elemento nesse mesmo conjunto. Então, apaguei isso aqui. Bom, o que falta dizer aqui é como é que eu faço a conta. No exemplo que eu dei antes, como é que eu fiz a conta? Eu peguei os elementos correspondentes e somei. Peguei o elemento linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 1 e somei para obter o elemento da linha 1, coluna 1. Bom, então, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Ok, beleza. Então, o que eu preciso dizer? Eu preciso dizer quem é essa matriz aqui. Tá? Quem são os elementos daquela matriz? Quem são os elementos da soma? Naquele exemplo, os elementos da soma eram os elementos das duas matrizes A e B somados. Então, eu vou dizer aquela mesma coisa simples que a gente viu, eu vou dizer aqui de forma abstrata. Então, o elemento que está na matriz A mais B, na linha I, coluna J, ele é o elemento da matriz A, que está na linha I, coluna J, somado com o elemento da matriz B, que está na linha I, coluna J. É isso aqui, ó. Tá? Eu vou botar até dois pontos aqui, porque nós estamos definindo. Nós estamos definindo quem são os elementos da soma. Quem é o elemento que está na linha I, coluna J da matriz resultado? Eu vou lá na matriz A, pego o elemento da linha I, coluna J, vou lá na matriz B, pego o elemento da linha I, coluna J e somo esses dois números. Aqui é uma soma de números. Tá? Isso aí vale para todo par I, J. Eu já tratei desse domínio, não vou dizer quem é o domínio. Já falei disso aí no passado. Aqui eu vou encurtar a conversa. Ok? Entendemos isso aí? Sim, não. Se alguém não entendeu, fala aí que a gente explica de novo, tá? Entendeu, pessoal? Isso aqui parece simples. Eu acho que eu entendo que é simples, mas eu quero saber se vocês estão achando que é simples também. Estão me ouvindo? Ok. Então é tranquilo, né? Simples porque menos exato.
Ok. Tá bom. Bom, aí a gente passa, então, a pensar nas propriedades. Olha, a ideia dessa funcioninha aí é fazer vários exemplos para despertar algumas ideias que não são muito naturais. Tá? Então, eu faço lá no texto vários exemplos, mas eu não faço aqui todos os exemplos. Então, vocês tentam entender esses exemplos aí, que eles esclarecem um pouco as coisas. Então, ó, o exemplo 2, ele é bem abstrato também, mas né, a dimensão que é 2 por 2, mas o resto é abstrato. Então, dá uma olhada nele. Eu não vou fazer, eu vou saltar esse exemplo. O exemplo 3. O exemplo 3, ele já tenta fazer você pensar na associatividade. Então, você soma uma matriz de duas maneiras diferentes e vai dar a mesma coisa. Você já percebe ali que tem um porquê de dar o mesmo resultado. Mas ele ainda não está caminhando na direção de uma demonstração, não. Mas ele já... você constata na prática que soma três matrizes de formas diferentes, usando a associatividade, dá o mesmo resultado. Então, já tem isso aí. O exemplo 4, o exemplo 4 eu vou fazer aqui. O exemplo 4 já é um pouquinho mais delicado, né? Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o exemplo 2, 2, 4. Quarto exemplo. Como eu disse, eu não vou fazer todos os exemplos, mas eles estão no texto para tentar explicitar as coisas para vocês. Bom, a gente vai fixar duas matrizes aqui. Lá no exemplo, elas estão escritas separadas, aqui eu vou escrever já direto. Quem é a matriz A? A matriz A é uma matriz genérica A, B, C, D, E, F. D, E, F. Está confirmando, é isso mesmo? A, B, C, D, E, F. E a matriz 0 é essa matriz aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bom, eu vou escrever explicitamente aqui, pelo menos a matriz 0. A matriz 0, que alguns livros costumam até colocar um 0 aqui, é essa matriz aqui. Então, aí, quando você falar o elemento neutro da soma de matrizes, ao invés de escrever essa coisa aqui, você escreve só 0. Você usa o mesmo símbolo compactado, né? Um símbolo simples, ao invés de usar essa notação grande aqui. Mas vamos ver na prática o que acontece quando você soma com essa matriz. Então, se você somar essas duas matrizes aqui, vai dar A mais 0, A mais 0, B mais 0, B mais 0, C mais 0. Fechou aqui. D mais 0, E mais 0, F mais 0. É assim que eu somo. Eu pego os elementos correspondentes e somo. Tá? E soma o número 0, ele é o elemento neutro da soma dos números reais. Tá? O número 0, ele é o elemento neutro da soma de números reais, dessa operação aqui. O 0 é o elemento neutro dessa operação. Então, quando eu somo lá nos números reais, eu sei que isso aqui vai dar a matriz A, B, C, D, E, F. Vai dar essa matriz. Ou seja, deixa eu tentar encurtar isso aqui para eu achar um espaçozinho aqui para escrever isso para vocês. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá bom? Então, sobrou um espacinho aqui. Olha o que essa matriz satisfaz. Essa matriz resultante aqui é a própria matriz A. Então, o que aconteceu com a matriz 0? A
somado com aquela matriz cheia de zeros, deu a própria matriz A. Tá vendo? Então, aquele zero, esse objeto, vou botar uma barrinha aqui para diferenciar um pouquinho. Tem o zero com a barrinha e tem o zero sem a barrinha. O zero sem a barrinha é um zero de números reais e com a barra é uma matriz. Mas no final eu não vou usar a barra, não. Eu vou usar sem barra. Mas aqui eu vou usar a barra. Então, olha o efeito de somar com uma matriz com essa cheia de zeros. O efeito nenhum. Não tem efeito. Não tem alteração. Eu mantenho. Deu a própria matriz A. Então, esse cara é o elemento neutro da soma. O motivo que isso deu certo é porque todas as entradas da matriz são nulas. E a maneira que você soma é uma soma direta. Você pega elemento por elemento e soma. Correspondente. Não tem essa coisa de, pega um elemento lá e soma com um daqui, pega um outro de lá e soma com outro e multiplica. Não tem essa complicação. É soma direta. Pega elemento por elemento, elemento por elemento, elemento por elemento, elemento por elemento e soma todo mundo. Ok. Então, como essa soma é direta e simples, e aqui essa matriz está cheia de zeros, então, vai dar a própria matriz. Não tem dúvida, vai dar a própria matriz. A ideia, eu estou tentando pensar aqui, o exemplo é muito simples, né? Estou tentando pensar aqui assim, no geral, isso sempre funciona. Se você pegar uma matriz de zeros, como a soma é direta, você não vai trocar. Por exemplo, se eu faço assim, como é que eu vou somar as matrizes? Eu vou pegar o A, somar com zero, né? Somei com zero. Agora eu vou fazer uma coisa mais diferente aqui. Eu vou pegar o primeiro elemento da matriz e somar com o último. Com o último elemento da matriz. Ó. Então, peguei o primeiro e somei com o último. É diferente. Não é direto. Eu não peguei correspondente. Aí, mesmo tendo um zero aqui, isso vai dar uma coisa diferente. Vai dar A mais F. Mesmo que aqui tenha um zero. Né? Mas a soma não faz isso. Ela não mistura as coisas. Ela soma correspondente. Então, essa ideia vai funcionar sempre. A ideia vai funcionar sempre. Quando eu somar uma matriz as entradas são todas nulas, e a soma é direta, então vai dar a própria matriz. Tá? Então, o que a gente está vendo no exemplo funciona com qualquer matriz de qualquer tamanho. Então, em qualquer dimensão, tem uma matriz que serve de elemento neutro para a operação de soma de matriz, a soma direta. Essa palavra direta, que eu estou falando várias vezes aqui, é quando você pega correspondentes, pega os correspondentes e opera. Isso é o direto. Lembra que a gente pegava primeiro com o último, depois subtraía o segundo não, era o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo e subtraía, depois na segunda pegava, trocava e somava. Não tem isso aqui, né? É direto. Pega o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e vai embora. Ok. Pensar um pouco lá na frente. O exemplo 5 eu vou fazer também. Vou fazer o exemplo 5 também, porque eu quero falar de um detalhe aqui para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Vocês estão entendendo, não? Se alguém não entender, pode interromper e eu explico de novo. Aí a gente passa mais para frente, mais rápido para frente. Agora vamos começar a fazer assim. Bom, aqui em vez de ter letras, mas poderia ser letras. É um número que a gente entende um pouco melhor. Então, essa matriz procurando o elemento neutro. Eu estou procurando um inverso aditivo. Então, é o menos A. Então, estou procurando o menos A. Quem seria o menos A?
Se a matriz A é essa matriz que está ali, 1A e menos 2, 1, aí eu fiz questão de colocar uma variávelzinha aqui, livre, e menos 2, na primeira linha. Na segunda, menos 2, menos raiz de 2, número irracional, e 0. Se eu somar essa matriz com essa daqui, menos 1, menos A e 2, 2, raiz de 2 e 0, se eu somar essa matriz, o que vai dar? 1 somado com menos 1 dá 0. Então, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Deu igual a 0. 1 somado com menos 1 deu 0. Agora eu não vou escrever, não. Vou somar direto. A somado com menos A deu 0. Menos 2 somado com 2 deu 0. Menos 2 somado com 2, 0. Menos raiz de 2 somado com raiz de 2, 0. 0 somado com 0 deu 0. Ok. Agora, eu vou escrever assim, ó, esse cara aqui é 0. Ou seja, o que eu fiz? A somado com menos A é igual a 0. Tá? Mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente agora. Eu vou apagar esse menos A. Eu vou escrever assim. Eu vou escrever assim, ó. B. B e B. Bom? Bom, é o seguinte, fiz questão de mudar o símbolo ali. Eu tenho uma matriz A foi aquela, mas se eu colocasse uma outra matriz ali, eu tenho certeza que vocês conseguiriam construir uma matriz B para aquela outra matriz. Então, tem essa matriz A. O que eu fiz aqui? Eu construí uma matriz trocando o sinal de todo mundo. Onde tinha 1, eu coloquei menos 1. Por quê? Porque quando eu somar 1 com menos 1, vai dar 0. Né? Onde tinha 0, 0 eu mantive 0, porque menos 0 é o próprio 0. Menos 0 é o próprio 0. Então, eu mantive. Esse cara aqui é o menos 0. Só que não faz diferença. 0 e menos 0 é a mesma coisa. Então, enfim. Mas a ideia aqui é a seguinte. Eu estou tentando achar um elemento que, quando somado com A, dá o 0. Vamos falar isso diferente. Eu estou tentando achar um elemento, B, que, quando somado com A, dá o elemento neutro da soma. Você lembra que essa matriz, que é cheia de zeros, ela faz o papel do elemento neutro da adição. Quando soma com essa matriz, não afeta a matriz A. Vai dar para a matriz A. Então, ela é o neutro. Então, uma matriz que, quando soma, dá o elemento neutro, essa matriz, ela é o inverso aditivo. Quando eu tenho, por exemplo, 3 somado com o menos 3, dá o elemento neutro dos números reais. Para números, seria isso. Ó. O número 3, somado com um cara que a gente chama de menos 3, é o 0. Tá? Ok. Bom, eu estou tentando trabalhar o nome da matriz. Tá? O nome, alguém perguntou? Não, né? Então, aqui está bem simples. Essa matriz B, eu quero deixar bem claro que, a princípio, não existe menos A. Não existe isso, tá? Nós não sabemos o que é aquele sinal acompanhando o A. Essa operação de subtração, nós não falamos dela ainda. Ela existe, a gente consegue definir, mas quando eu coloco menos A como parêntese, quando eu coloco isso, tá, vamos voltar um pouquinho. Ó. Quando a gente vai lá nos números reais, aqui está o 0 e aqui está o 1. Aqui tem um outro cara que eu vou chamar de... Eu vou fazer um símbolo novo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem o número 1 e aqui tem o número
sei, eu quero pensar num nome novo para esse número. Ah, eu não consigo pensar em nome novo. Deixa eu ver se eu consigo pensar numa coisa, numa expressão aí para isso. Bom, o número, o nome 1, nome 2, o nome 3, são nomes, né? Nomes que você está dando para esses símbolos. Estou tentando fazer uma coisa um pouco diferente aqui, que é o seguinte, ó. Eu tenho o número 1, e aí eu vou dar um nome para esse outro. Aí eu inventei um outro símbolo, que é o 1 de cabeça para baixo, mas só que eu inventei um outro símbolo. Então, esqueça que é o 1 de cabeça para baixo. É um outro símbolo. Só para não usar -1, tá? E eu vou dar um nome para ele, eu chamar de José, tá bom? Então vai ser o José. Esse é o 1 e esse é o José. O que o 1 e o José têm em comum? O que acontece com o 1 e com o José? O 1, quando somado com o José, dá 0. Tá vendo? Agora, é interessante para a gente inventar outros símbolos e dar novos nomes para esses números? Não é interessante. O que foi mais simples que a gente inventou? Nós vamos chamar aquele cara de -1. Entendeu? Vocês conseguiram entender isso? Eu nunca tinha conseguido elaborar esse exemplo, agora eu elaborei esse exemplo aí. Vou colocar como exemplo no texto. É isso que está acontecendo. Tá? Por quê? A ideia é que, ao invés de inventar novos símbolos, eu vou fazer uma conexão com o cara. Então, se eu tenho a matriz A, ao invés de botar a matriz B para somar, eu vou colocar aqui a matriz -A. Então, vou chamar essa matriz aqui de -A, não vou chamar ela de B. Porque ela tem alguma conexão com A. Ela tem uma relação com essa matriz aqui. Ela é a matriz que as entradas são todas negativas. Então, eu vou chamar essa matriz de -A. Tá? Então, agora eu vou apagar o símbolo B ali e vou colocar o símbolo -A. Só que o -A não tem nada a ver com subtração. O -A não tem nada a ver com subtração ainda. Tá bom? Não confunda isso. Tá bom? Vocês entenderam essa ideia aí? Ok. Isso é confuso, tá? Eu acho que esse exemplo ali esclarece bastante isso. Tá? Ao invés de a gente inventar novos símbolos para representar números diferentes, esse número aqui não é esse número. Ele só está do outro lado, tem a mesma distância. Mas ele é outro número. Ele não é o 1. Né? Ele é um outro número que merecia um outro símbolo, mas aí já temos o símbolo do 1, então vamos o sinal de negativo nele. E aí inventou um símbolo para o outro cara, que é um símbolo que já existia acompanhado de um sinal. Né? Mas ainda ninguém falou de subtrair matrizes aqui. Então, quando eu coloco -A, não é subtrair matriz. Entendeu? Lembra que quando a gente aprendeu o número 1, aqui está o 1 e aqui está o -1, aqui está o -2, aqui está o 2, né? Quando você tinha o -2, o que era o -2? O -2 estava associado a uma dívida de R$2, por exemplo. Né? Você tinha saldo de R$2 e uma dívida de R$2. Quando você junta essas duas coisas, dá 0, você não deve nada a ninguém, não tem crédito nenhum. Entendeu? Então, isso foi associado à dívida, para você aprender. Não foi associado à subtração. Subtração veio depois. Tá bom? Deu tempo aí. Essa primeira parte, ela deixou bem claro aí com os exemplos
vocês acho que vão conseguir dar continuidade, eu vou só dar uma orientação nesse sentido, vocês vão conseguir dar continuidade no texto aí sozinhos, no sentido que depois vem um teorema que são as propriedades, as 4 propriedades da soma. Então, vocês conseguem ir lá e olhar as propriedades e já tentar entender a notação com símbolos que tem lá dessas propriedades. São o quê? Comutatividade, associatividade, elemento neutro e elemento inverso aditivo. Então, você tenta ler essas propriedades do jeito que está lá. Tá? Depois vem uma outra operação, isso deixa para a próxima aula. Tá bom? Então, vamos encerrar aqui. E vamos em paz, Senhor nos acompanhe. E até segunda. Tá bom? Ah, sim, obrigado aí. Feliz dia dos Feliz dia dos professores, Telau. Oi. Feliz dia dos professores. Ah, obrigado, cara. Obrigado. Vocês também.